Qual a frase de Jesus que mais te chamou a atenção até hoje? Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, eu te convido nesta terça-feira a pensar nesta pergunta. Qual a frase de nosso Senhor Jesus Cristo que mais te chamou a atenção? Porque hoje, uma frase dita a Levi, o cobrador de impostos, fez dele o apóstolo São Mateus, cuja festa hoje nós celebramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Rafael Andreata, diretor espiritual da Comunidade Obra de Amor, hoje faz a reflexão com você, meu querido irmão, minha querida irmã, do sinal de esperança. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Diz assim o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Querido irmão, querida irmã, a pergunta que nós iniciamos a reflexão de hoje é: qual a frase de Jesus que mais me chamou a atenção? Na vida de Levi, que é Mateus, o cobrador de impostos, que hoje nós celebramos a sua festa, o dia 21 de setembro, foi esta tão pequena frase: "Segue-me." Jesus não fez nenhum discurso para tirar Levi de um lugar de pecado. Lembremos que ele estava sentado na coletoria do imposto. Todo cobrador de impostos na época de Jesus era taxado como um pecador público, porque estava a serviço da autoridade que subjugava, cobrava as pesadas taxas de impostos. E era via de regra pensar que todos eles também desviavam um pouco daquele valor, ou talvez até muito. Eram tidos como pessoas que não chegariam aos céus, não teriam a salvação. Quanta coisa Jesus poderia dizer, né? Quanta coisa poderia falar para tirar ele daquela situação. Bastou uma palavra, o verbo: "Segue-me." Valeu mais do que qualquer outro discurso. O Evangelho nos diz que Levi, Mateus, deixou imediatamente a banca da coletoria de impostos e começou a seguir Jesus. Da mesa da cobrança de impostos, eles passaram à mesa da fraternidade, à mesa do banquete da vida. Mateus, Levi, o recém-convertido, que agora era apóstolo, chamou Jesus para um banquete para celebrar a alegria da sua conversão. E as pessoas que viram Jesus na casa daquele homem, que era um cobrador de impostos, começaram a julgar. E aí, o grande ensinamento da palavra de hoje. Jesus que veio para chamar não aqueles sãos, não aqueles que já tinham bastante saúde, mas assim como um médico que trata alguém que tem algum problema de saúde, Jesus veio para aqueles que estão doentes, aqueles que precisavam deixar a pior doença, a doença do pecado,
Por isso ele veio para aqueles que precisam dele. O médico, aquele que sara a pior das doenças que alguém pode ter e que nós temos, infelizmente, que é o pecado. Esse era o pecado de Levi, o pecado de Mateus. Era não realizar bem a sua função. Deixou esta mesa de pecado para a mesa da comunhão. A cada Santa Missa que nós celebramos, a oportunidade que nós temos de comungar o corpo e o sangue de Cristo, nós também fazemos este mesmo movimento. Saímos daquele lugar de pecado para irmos ao banquete da vida. Mateus se tornou não só apóstolo e discípulo de Jesus depois desse convite, mas se tornou também um evangelista que contou para nós hoje esta sua história, a história da conversão, a história de uma palavra que mudou o mundo, mudou o rumo da sua vida. E hoje eu te peço então, a nós todos, possamos a nossa oração lembrar a frase que mais me chamou a atenção e me chama a atenção e me motiva na missão de ser discípulo de Jesus. Ó Deus onipotente e eterno, que fizestes do publicano Mateus passar da mesa da cobrança de impostos para a mesa do seu doce convívio de ser discípulo de Jesus. Olhai também para nós, nas nossas misérias, na nossa pobreza, na nossa fragilidade humana. O Senhor não nos cansa de nos chamar. Que no nosso coração tenhamos esta disponibilidade de acolher com alegria a palavra que nos redime e que nos salva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje, por intercessão de São Mateus Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanha aí pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, dê o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito, para todos os dias nós meditarmos estas maravilhas no sinal de esperança. Fique com Deus.